O comentário feito sob a reflexão do Evangelho do domingo passado, e que postarei aqui embaixo para que vocês também leiam após a referência do Evangelho, do nosso irmão, que eu não conheço pessoalmente, não sei bem quem é, mas que nos honra, Francisco dos Santos Silva, pelo seguinte, além daquilo tudo que ele escreveu, muito interessante, que ele só comentou depois de assistir todo o vídeo. Ele não disse também se leu o Evangelho referência do domingo passado, que é o ideal que todos nós façamos, assim como eu faço, para dissecar, interpretar, fazer a hermenêutica mais justa possível, mais aproximada possível dos acontecimentos relatados pelo Evangelho. Muito obrigado ao irmão Francisco pelo comentário, pela ética da sua afirmação do Evangelho deste domingo, pois no domingo que vem iniciaremos a nova quadra da liturgia cristã, que é do lecionário letra C, deste lecionário que nos introduz no Ano Novo cristão, que é o primeiro domingo do Advento. Deste último domingo, pós-Pentecostes, que se encerra hoje, que se encerra nesse domingo, o Evangelho é o de São João, capítulo 18, do versículo 33 ao versículo 37, que eu espero que vocês leiam aí para refletirmos juntos logo após a vinheta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se amam. O nosso esforço aqui com essas reflexões do Evangelho, muitas vezes longas além do que eu gostaria, é no sentido de redescobrirmos Jesus palestino. O Jesus sob o Império Romano em acordo com a religião judaica do Templo de Jerusalém, totalmente desvirtuado, em associação com os auxiliares deste projeto, desse sistema, são os fariseus, saduceus, sacerdotes, e servos armados dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes do templo. Descobrir quem é este Jesus é nos reaproximarmos do Jesus do Evangelho, tão perdido, tão esquecido, tão extraviado pelas igrejas ocidentais. E neste Evangelho, aqui anunciado, o que eu espero vocês leiam de fato, nós vemos Jesus diante de Pilatos, depois de passar pelo interrogatório feito pelo sumo sacerdote Anás, depois enviado para o sumo sacerdote Caifás, todos parentes envolvidos na mesma casta familiar, depois entregue então à violência de Pilatos. Jesus aqui é esfarrapado, com as suas roupas rasgadas e com a sua pele e carnes também dilaceradas pelas violências do interrogatório e depois dos açoites que recebeu. Este Jesus é o do Evangelho deste domingo 24 de novembro de 2024. Este é o nosso Jesus.
Este é o Jesus com quem nós queremos nos reencontrar, para nos limparmos do Jesus enfeite, do Jesus ideal, do Jesus sem história, do Jesus sem geografia, Jesus sem povo, Jesus sem lado. Este é o Jesus que nós encontraremos aqui neste Evangelho. Então eu destacarei 2 pontos aqui. O primeiro, deste Jesus, que faz silêncio tanto quanto lhe é necessário diante de Pilatos, mas que quando fala, e mesmo que sejam poucas as suas palavras, é para demarcar exatamente a contradição entre o seu projeto, a sua proposta, o seu reino e o mundo de Pilatos. Quando Pilatos o interroga, perguntando se ele se considerava rei, né, com toda aquela artimanha organizada, aquele jogo armado já anteriormente pelos sumos sacerdotes e agora entregues em forma de interrogatório pronto para Pilatos, Jesus responde que o reino dele, de Jesus, o meu reino, não é deste mundo. A palavra mundo aqui usada no original grego, língua antiga e morta, pela qual foi escrito o Evangelho de João, representa, para a noção teológica correta, bíblica, o mundo em criação, o mundo criado por Deus, um mundo harmônico com toda a obra da criação. E é nisso que Jesus se refere, que ele não é do mundo de Pilatos, que é exatamente o contrário, violentamente contrário a esta noção de mundo para Jesus. Pilatos, com toda a sua aliança, toda a sua organização imperial, com toda a sua tirania, é o contrário do mundo harmônico criado por Deus. Ele é o caos. Se o mundo cosmos, se o cosmos criado por Deus é a harmonia que se harmoniza cada vez mais, que se, como sob uma regência, se encaixa cada vez mais em direção ao ômega, aqui o mundo de Pilatos é o mundo do inferno, é o mundo das chamas, é o mundo dos açoites, é o mundo do interrogatório violento, bárbaro, a socas, a pontapés, a chicotes, a humilhações, a tentativa de extermínio, não só das pessoas perseguidas pelo cruel Pilatos, que desgovernou a Judéia no ano 26 ao ano 36, mas que agora espanca Jesus do mundo cosmos harmônico, do reino que ele implanta no mundo. Isso a gente precisa perceber, que o mundo de Pilatos é um, o mundo de Jesus é contraditório a este. O mundo de Pilatos é o do esmagamento que gera pobreza, miséria, indignidade, prostituição, humilhação de quem trabalha, dos trabalhadores e trabalhadoras, humilhação das mulheres, genocídio das crianças. É um mundo que sangra e que massacra a vida. O mundo de Jesus, o mundo que Jesus traz, o cosmos de Jesus, é o cosmos que se sustenta no reino que ele realiza. O reino que ele realiza comunitariza. O reino que ele realiza koinoniza.
o reino que ele realiza articula a linguagem na expressão do pensamento do serviço. E aqui para João, o serviço que leva o próprio Jesus a se ajoelhar para lavar os pés dos seus discípulos, como se descreve em João mesmo, no que é o capítulo 13. O mundo de Jesus é o mundo do império do amor que me faz me aproximar daquele de quem me torno próximo, como diz Lucas. O amor que me faz me curvar para servir ao ferido. O amor que nos faz, que nos aproxima do outro para ouvi-lo, para não interpretar com as minhas interpretações, mas com aquilo que ocorre na vida dele. Este é o mundo de Jesus. É o mundo da vida abundante, como ele disse também no capítulo 10, no versículo 10, um mundo de abundância, de partilha com as ovelhas, de tudo o que deve sustentá-las e torná-las vivas, felizes, em paz, sem muralhas, sem atalaias, sem soldados, sem exércitos, sem legiões, sem derramamento de sangue, sem violência. Este é o mundo de Jesus. E por último, o segundo ponto é quando Jesus afirma que o reino dele é da verdade. Verdade que é libertadora, é humanizadora. Ele mesmo é o homem, como se diz aqui mesmo em João. Eis o homem, aquele que encarnou a verdade que humaniza, que realiza plenamente o que há de mais belo, mais construtivo, mais saudável, mais salvífico na humanização das pessoas. Pilatos inquiriu, por isso Jesus deu essa resposta. Então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Jesus se reconhece como rei, não do mundo de Pilatos, como destaquei, mas rei do reino que foi enviado pelo Pai, enviado por Deus para ser realizado encarnadamente no meio desta cultura violenta. Por esta causa eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Jesus então veio testemunhar. E a palavra, o verbo testemunhar aqui, é de uma intensidade imensa, porque ela representa a entrega total à realização desta verdade. Uma entrega que inclusive pode redundar, como aconteceu com Jesus, de perder a própria existência por se entregar totalmente ao testemunho desta verdade, se permitindo ser mártir do mundo, pelo mundo, por causa do mundo de Pilatos. Esta verdade que Jesus realiza tem dois significados. Um é um negativo que não é o que representa aqui. É a verdade grega. Pois o próprio filósofo Aristóteles dizia que a verdade é o mundo representado, captado pelas ideias, pelo pensamento, pelo intelecto e traduzido depois pelo próprio ser humano na sua linguagem, nas suas ações, enfim, nas suas sensibilidades. Para Jesus, a verdade é muito mais do que isto. A verdade ultrapassa essas formulações limitadamente filosóficas. A verdade para Jesus é aquela que é construída em comunhão, na comunidade. E Jesus, a primeira coisa que começa a fazer quando se desperta da sua encarnação, da sua realização como homem que realiza Deus, que acontece Deus, que se fez carne e habitou entre nós, é começar a organizar a experiência
da construção da fonte da verdade. A experiência do amor, a experiência do compartilhamento. Por isso o ministério de Jesus é pleno em compartilhamentos. Compartilhamento de pães e peixes, compartilhamento da coragem quando são abatidos por todas essas situações, tanto de Pilatos quanto de Herodes, tanto dos fariseus, saduceus, sacerdotes, como do Império Romano. Jesus compartilha a paz. O reino que Jesus traz é o gerador da verdade. É muito mais do que a coincidência da mente com os fatos, do raciocínio com os acontecimentos. Esta verdade gera o que ocorre agora diante de Pilatos, do mundo violento, do mundo sangrento, e a gente tem que repetir isso, do mundo das armas, do mundo da guerra, do mundo das legiões, do mundo dos exploradores, do mundo dos escravizadores, do mundo dos que humilham os que mais fazem esse outro mundo da produção acontecer. A verdade que é Jesus é a verdade que emerge da comunhão que Ele mesmo constrói entre nós, para nós e conosco. Para concluir, então, eu retomo esses 2 pontos, que é aqueles que me ouvem, compreendem a verdade que eu sou. Então, nós que escutamos Jesus, nos norteamos como discípulos e discípulas dele, devemos nos orientar prioritária e essencialmente pela verdade que vem de Jesus. Isto é, a libertação total, a não submissão às ditas verdades que vêm de Pilatos, de tudo que Pilatos representa ao longo dos milênios. Que é tudo isso que eu falei. E que hoje, por exemplo, essas verdades de Pilatos se demonstram nas potências armadas, nas potências imperialistas, que se distribuem derramando sangue, principalmente da juventude, dos trabalhadores e dos pobres pelo mundo inteiro, que formatam a mídia, que formatam o noticiário, que formatam as informações, que formatam o ensino, que formatam a religião, que formatam as famílias, tudo com base nas ditas verdades dominantes que não são outra coisa a não ser mentiras, fake news, manipulações e destruições da comunhão que Jesus cria entre aqueles que o ouvem e o entendem e assimilam a sua verdade. Esta é o grande chamamento para que nós nos afastemos do mundo de Pilatos. Nós vivemos agora uma crise fantástica, inclusive com demissão de pastores, pastoras e até padres que desesperados se desfiliam das suas igrejas pelo rumo que elas tomaram nos descaminhos de Pilatos, sob o influxo e o refluxo das verdades que vêm de Pilatos. Das verdades que vêm de Pilatos, que elegem, entre aspas, os seus mitos. Elegem os seus salvadores, também entre aspas. Elegem os seus representantes que puxam como o sacarolha todo o ódio contido e engarrafado nas almas dos violentos. Ouvirmos a voz de Jesus hoje é voltarmos lá para o interrogatório de Jesus por Pilatos e antes por Anás e por Caifás. E vemos quem é este Jesus, que não se dobra, que não se curva,
não agride, não responde à mesma altura do mundo de Pilatos, mas que se mantém absolutamente incólume, original, verdadeiro, sem se deixar vender. Ele poderia negociar, ele poderia mudar a linguagem para não ofender e não provocar mais agressões contra ele. Mas isso seria rendição, seria submissão e também o pior, seria traição ao projeto para o qual ele foi enviado a realizar, que é o projeto de recriar o mundo e fazer a verdade se realizar através dele e também através de nós. Eis o desafio, meu irmão e minha irmã, eis o chamado, que não é pequeno e que nos une a tantas outras, que em outros campos também não se deixam determinar, não se deixam empurrar pelas verdades pilatianas, mas que caminham na verdade da ruptura com Pilatos, na ruptura com o sistema dominante, na ruptura com o paradigma do ódio, o paradigma do esbofeteamento, o paradigma da humilhação, o paradigma do assassinato daquele que veio para ser testemunho, martiréu, ser mártir de um novo mundo e da verdade que ele representa. Escutemos Jesus, escutemos e coloquemos-nos do lado certo, no mundo certo, na audiência da verdade verdadeira, a verdade justa, a verdade que liberta, a verdade que humaniza. O Espírito da verdade nos guie a toda a verdade e conceda a nós a graça de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e o servo da humanidade e não de Pilatos, e de proclamarmos a palavra e as obras de Deus. E a bênção de Deus onipotente, que é Pai materno, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam